Boa noite aos amigos que estão chegando. Hoje mais um dia aí de felicidade, mais uma live, mais o Evangelho de Jesus. Estamos aí, aguardando às 8 horas para que a gente possa iniciar essa live. Ao fundo aí vocês estão escutando mais uma vez algumas músicas, para que as músicas possam nos auxiliar em preparar o nosso ambiente, para que a gente possa entrar em sintonia, nos harmonizar. E aqueles que já estão me ouvindo, se puderem dizer se está tudo bem, se o som, a imagem está chegando perfeito aí, eu agradeço. Boa noite, Cristina. Marina, obrigado. Minha mãe, boa noite. Boa noite. Bom, vamos aguardando aí o pessoal da Casa Jardim de Luz, a convite deles que estamos aqui. Já temos aí algumas pessoas lá da casa, a Marina. Eu não sei quem está responsável em compartilhar a nossa live lá na página também do Facebook do Jardim de Luz. Então fiquem à vontade, aqueles que quiserem compartilhar essa live em suas páginas do Face, para que assim a gente possa fazer chegar esse Evangelho para mais e mais pessoas. E aí a gente aguarda, quando der 20 horas, a gente vai iniciar essa live. Falta aí um minutinho, vamos quase. Meu amigo Paulo Medeiros, seja bem-vindo. Meu amigo Agostinho Barbieri, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, 8 horas. Deixa eu tirar a música aqui para a gente poder começar. Bom,
Então agora com mais pessoas aqui, o pessoal do Jardim de Luz deve estar fazendo uma sala fechada lá com a palestra também. Então deve estar chegando essa informação para todo mundo. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo para que a gente possa, mais uma vez, é uma grande alegria, levar esse Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita para mais e mais pessoas, utilizando da tecnologia para que a gente possa continuar a nossa tarefa de divulgação deste Evangelho bendito e redentor. E hoje um dia muito especial, porque estamos aqui a convite da Sociedade de Estudos Espírita Jardim de Luz, que amanhã, dia 21 de maio, está completando 27 anos de trabalho para o bem. E essa casa que surgiu pela união de alguns amigos, parentes, com o propósito de estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina espírita. E com este propósito maior, essa união foi ganhando força e deu origem à nossa tão carinhosa casa Jardim de Luz, que fica localizada no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Essa casa que também cuida da instituição social Sementes do Amanhã, o SEMEA. Então, certamente, essa casa ela é uma semeadora do bem, uma semeadora do auxílio, do Evangelho do Mestre. E por pensar em semear, por ser este semeador que é a Casa Jardim de Luz, que nesse instante está com as suas atividades devido a essa pandemia do coronavírus, onde várias instituições religiosas estão com as atividades presenciais suspensas, mas o nosso trabalho continua. Então eu indico a todos que puderem visitar a página do Facebook dessa casa, onde vídeos, palestras, frases de auxílio ao próximo e que tanto nós necessitamos neste momento tão difícil que estamos passando. Então, essa casa para mim é uma semeadora. Ela semeia há muitos anos as sementes deste Evangelho. E por pensar nessa semeadura, eu quero trazer para a reflexão nossa dessa noite a parábola do semeador. Essa parábola que nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, no versículos de 1 a 9. E essa parábola nos diz que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo do caminho, na beira da estrada. Vieram os pássaros e as comeram, as roubaram. O semeador continuou a semear e algumas sementes caíram entre as pedras. E lá, por haver pouca terra, logo essas sementes brotaram e começaram a crescer. Só que por haver pouca terra, não haver profundidade em suas raízes, veio o sol e as queimou. Outras sementes caíram entre os espinhos. Essas sementes até cresceram, mas aí vieram os espinhos e as sufocaram e elas morreram. Outras sementes, enfim, caíram na boa terra. E essas sim foram semeadas, deram frutos, onde umas deram 100, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, palavras do Mestre. Bom, essa parábola, Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande guia, o nosso grande governador, ele trazia ensinamentos tão profundos em palavras tão simples. E aqui já fica um ensinamento para todos nós. Saber levar uma palavra, uma mensagem, respeitando o entendimento e a compreensão daqueles que ouvem. Então Jesus se utilizava das parábolas, que era a realidade daquele povo que o ouvia, para levar esses conhecimentos tão profundos. E a parábola do semeador é este presente, onde, diante daqueles homens do campo, Jesus usa os requisitos da semente,
do plantio, do cultivo, para nos trazer um profundo ensinamento. Mas, se a gente olha essa parábola pelos olhos do agricultor, a gente poderia dizer que existe algo meio estranho nessa parábola, algo meio esquisito de entender. Porque todo agricultor sabe que antes de plantar, antes de jogar a semente, é necessário plantar, é necessário preparar a terra, é necessário cultivar a terra. Então o agricultor se preocupa com a boa terra antes de jogar a semente. E o semeador desta parábola faz justamente o contrário. Ele simplesmente sai a semear e atira as sementes em vários locais. Locais não tão favoráveis ao crescimento de uma semente. Mas aqui o nosso primeiro ensinamento. Porque do ponto de vista de Deus, as sementes que representadas aqui é o evangelho do Mestre, o ensinamento de Deus, essas sementes, elas podem ser atiradas em qualquer lugar. E o lugar que são representados nessa parábola é cada um de nós. Então essa parábola já nos inicia dizendo que o evangelho, que o ensinamento de Deus, ele é para qualquer um. Independente de onde nós estivermos, com a compreensão que nós tivermos, as sementes do evangelho vão cair sobre nós. Então nós podemos nesse instante iniciar a nossa reflexão. Já que as sementes é a representação do Evangelho de Jesus, o ensinamento do Mestre, certamente os locais onde essa semente cai, onde essa semente é depositada, é cada um de nós. E aí a gente pode nos perguntar nesse instante, quem somos nós ao longo desses locais? Em que parte do caminho, em que parte da semeadura nós estamos? Será que nós somos ainda a estrada, à beira do caminho? Que as sementes são jogadas sobre nós, mas nós recusamos essa semente. Nós recusamos este ensinamento. Nós não queremos, não compreendemos o Evangelho e não aceitamos ele em nossas vidas. E aí vem as circunstâncias da vida, que aqui estão representadas pelos pássaros, e pegam essas sementes, comem, roubam e levam para longe de nós. E nós perdemos a grata oportunidade de absorver os ensinamentos do Mestre. Podemos ser o caminho. Mas, como nos ensina, que nós não precisamos ficar onde nós estamos. A vida foi feita para progredir. A vida é uma escola onde nós, espíritos imortais, temos a oportunidade de caminhar, de aprender, de evoluir. Então, certamente, se somos ainda à beira da estrada, não precisamos ficar aqui. Podemos percorrer. E quem sabe nos tornar as pedras do caminho, que é aquele momento onde a gente recebe o Evangelho do Mestre. E nós nos entusiasmamos com esse Evangelho, porque o Evangelho do Cristo é assim. Ele entusiasma, ele motiva, ele emociona. Porque essa palavra do Evangelho nos diz sobre consolo, sobre gratidão, sobre perdão, sobre felicidade, sobre tornar os fardos da vida mais leve. Então, quando nós nos deparamos com nós ficamos entusiasmados. E aí queremos essa semente para nós. Só que nós esquecemos de criar raízes. Nós não deixamos o Evangelho fazer parte da nossa essência, tornando raízes em nossa vida pela vivência desse Evangelho. E aí vem o sol da vida, as provas, as dores, as dificuldades, os reveses da vida que nos queimam. E aí a gente murcha, a gente deixa de cultivar este Evangelho em nós. Deixa de usar este sol transformador em nosso benefício. E aí murchamos. Mas nós podemos progredir. Nós podemos, quem sabe, nos tornar os espinhos do caminho.
que é aquele momento que a gente recebe o Evangelho do Cristo em nossas vidas, cultiva ele em nós, criamos certas raízes, mas aí, como todos nós temos os nossos desejos, os nossos interesses materiais, as nossas dificuldades, que aqui é representada pelos espinhos. E aí a gente pensa assim, mais uma vez perdoar, mais uma vez compreender, mais uma vez entender, sendo que as pessoas parece que estão enlouquecidas, só eu falando do Evangelho, só eu pregando o amor. E aí vem esses espinhos, essas dificuldades do caminho que nos sufocam e a gente desiste dessa semente. Mas nós podemos continuar caminhando, nós podemos continuar evoluindo e podemos chegar, e este é o nosso grande propósito, nos tornar a boa terra. Aqueles que recebem as sementes do Cristo, recebem as sementes do Evangelho, cultivam essas sementes em nosso ser, na nossa vida, vivenciando essas sementes em nosso dia a dia, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, e essas sementes vão criando raízes, elas vão se tornando mais profundas, e aí começa a brotar os frutos de levar este Evangelho, esse Evangelho ser conduzido nas nossas ações. E cada um de nós vai dar a quantidade de frutos. Cada um de nós vai ter um fruto. E como diz a parábola, não importa se são 100, se são 60, se são 30 esses frutos. O importante é que a gente dê os frutos. Porque quem se serve desse fruto, certamente tem a sua vida transformada. Porque às vezes, quando a gente pensa no Evangelho, em levar esse Evangelho adiante, a gente fica pensando nas grandes obras, nas grandes realizações, nos grandes feitos da humanidade. Mas a proposta do Evangelho do Cristo é quem está ao lado, é no nosso dia a dia, é na nossa família, é no nosso trabalho, é na nossa casa, fazer com que esses frutos cresçam em nossas vidas. Este é o grande propósito do Evangelho do Mestre. E aí a gente pode se sentir pequeno na nossa tarefa, no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas lembrem-se, um fósforo, ele tem uma pequena luz. Mas quando a gente acende ou risca este fósforo num quarto escuro, ele ilumina todo este quarto. E aquela luz se torna um ponto de referência. Então não importa se a nossa luz ainda é pequena, que a gente faça brilhar essa luz. Não importa se o fruto ainda é pequeno, que a gente possa fazer este fruto, dar sentido, valor à vida. Primeiro em nossas vidas e assim compartilhando com quem caminha ao nosso lado. E aí só para ilustrar, quando a gente fala de se sentir às vezes pequeno no trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo, eu me lembro de uma história, que é a história de um menino que caminhava pela praia e de repente ele viu o mar jogando várias estrelas do mar para a areia. Este menino, mais que depressa, correu, pegou uma estrela do mar e jogou no mar. O mar devolveu várias para a areia. O menino então pegou outra estrela e atirou de novo ao mar. O mar devolveu várias estrelas para a areia. E assim o menino ficou por muito tempo. Atirava uma estrela, o mar devolvia várias para a areia. Um senhor que passava e via aquela cena, se aproximou do menino e disse: meu jovem, deixe de bobagem. Você não percebe que você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar? Porque enquanto você atira uma para o mar devolve milhares para a areia. Desista, você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar. O menino abaixou, pegou mais uma estrela e jogou no mar. E olhou para o Senhor e disse: é verdade, eu não vou salvar todas as estrelas do mar, mas essa eu acabei de salvar. Esta é a proposta do Evangelho. Esta é a proposta do bom semeador. Não importa se a gente não vai mudar o mundo, mas o importante é nós mudarmos primeiro a nós mesmos e o nosso redor, a nossa família, o nosso contexto social, porque deste modo, certamente, se todos fizermos a nossa parte, a gente vai conseguir transformar o mundo.
Um outro ponto importante dessa parábola, e que às vezes a gente passa desapercebido, é o início dela, que diz assim: o semeador saiu a semear. Como se nos lembrássemos, tem que sair de onde você está. Ficar parado não dá para semear. A gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa mergulhar para dentro de nós e transformar o nosso ser. Porque assim nós sairemos para semear. E aí, pensando, a nossa proposta sempre é tirar o evangelho dos livros, da nossa consciência, para viver este evangelho em essência. Para que esse evangelho seja aquela chave que abre as portas do caminho. Para que esse evangelho seja aquele que torna o fardo mais leve. Mas para isso eu preciso vivenciar no meu dia a dia. Porque enquanto ele estiver nos livros, nos textos, ele apenas vai ser uma bela palavra. Mas enquanto eu coloco ela na atividade em minha vida, ela modifica o meu ser. E aí, pensando nesse contexto que nós estamos vivendo agora, essa pandemia do coronavírus, essa quarentena, onde nós estamos experimentando aí várias coisas novas, eu queria que todos nós fizéssemos uma reflexão nesse instante. Já que lá nós falamos que o evangelho é a semente, eu queria que a gente imaginasse que esse momento, esse vírus, essa quarentena, esse instante que a gente está passando, são as sementes. E que mais uma vez essas sementes estão sendo depositadas sobre nós, para que elas possam dar frutos. E aí a gente pode nos questionar mais uma vez: eu ainda continuo à estrada, à beira do caminho, onde eu olho para essas sementes desse instante e falo assim: não, isso não é comigo, isso não é para mim, o mundo está errado, as pessoas estão enlouquecidas, e eu fico apenas olhando para fora, apontando os erros, os defeitos, esquecendo de absorver ou receber essas sementes que podem me transformar. É um ponto de reflexão. Nós podemos também nesse instante ainda ser as pedras do caminho, onde a gente até aceita que esse instante é uma semente de mudança. Mas aí vai surgir as provas, vai surgir as dores desse instante, as nossas dificuldades. Será que nós vamos recuar? Será que nós vamos fazer como aquelas que, por não terem raízes ainda, a gente vai deixar o sol da vida nos queimar? É uma reflexão. Ou será que nós vamos ser os espinhos neste caminhar? Aqueles que vão receber essas sementes, que vão cultivar essas sementes, mas isso vai passar. Como a gente sempre fala, tudo passa. E isso também vai passar. E a gente vai voltar para a nossa vida normal. E aí, tudo aquilo que a gente pensou, todos aqueles valores que a gente está pensando agora, em pensar nas coisas mais simples da vida, em cultivar os tesouros que a traça não rói, o ladrão não rouba, viver uma vida mais simples, dando valor ao nosso dia a dia, sendo mais grato por cada instante, percebendo que a felicidade, quando colocada nas coisas transitórias e impermanentes, traz problemas na nossa vida, que nós não somos o dono do nosso tempo, do nosso dia a dia, que estamos sujeitos a uma força maior e que nós devemos agradecer a cada instante. Esses são pontos que todos nós certamente estamos refletindo nesse instante. Mas vai passar. E aí a gente vai para a nossa vida normal. E aí a gente vai voltar a trabalhar, a gente vai voltar a estudar, fazer as nossas tarefas e voltar àquela rotina do nosso dia a dia. E aí esses vão ser os espinhos. Será que esses vão ser os espinhos que vão fazer eu esquecer de agradecer o dia de hoje? Será que esses espinhos vão fazer eu esquecer que a família é algo tão importante? Que aquele almoço de domingo ele não é tão chato assim? Que a minha tarefa na casa espírita ela é importante? Que a minha rotina é algo que eu desejo ter de volta? Será que nós vamos deixar esses espinhos sufocarem a gente? E esse instante que nós estamos vivendo, que já fazem 60 dias, vão ficar apenas para a história? Que daqui a 5 anos nós vamos nos lembrar, aquele ano, teve aquela quarentena, foi difícil, mas o que nós aprendemos? Ou nós vamos nos permitir ser a boa terra, aceitar essas sementes desse instante e exercitar uma transformação no nosso ser, que ao retornar para as nossas vidas,
nós possamos dar os frutos de olhar a vida por um outro ponto de vista, de aprender a dar valor às coisas que têm valor, a ser grato a Deus pelo ar que nós respiramos. Olha que maluco! Quantas vezes a gente nem pensa que nós precisamos de ar para respirar. Mas esse instante vem nos mostrar que o ar tem um valor que dinheiro nenhum pode comprar. Então que a gente possa lembrar e assim cultivando esses valores em nossa vida, certamente a gente vai dar bons frutos para a nossa família, para aqueles que caminham ao nosso lado. Então, meus irmãos, a gente precisa entender o poder de uma semente. Nós já fomos semeados, agora é hora de semear. Entender o poder da semente é fundamental. Porque quando a gente olha para a vida, a gente não entende por que a gente tem a vida que nós temos hoje. Mas a vida que nós temos hoje é um fruto das pequenas sementes que nós fomos plantando ao longo do tempo. E elas cresceram, elas deram novos frutos e constituíram a vida que nós temos. Se está boa, parabéns, você foi um excelente semeador. Se não está boa assim, fica tranquilo. Deus é um Pai de misericórdia e bondade, que nos dá o agora para plantar novas sementes. Plantar as sementes que nós queremos colher. E entender que uma pequena ação, uma pequena semente cultivada ao longo do tempo, ela gera um grande fruto. Porque quando eu abro um fruto, eu posso contar quantas sementes tem lá. Se eu abrir uma laranja, eu vou poder dizer quantas sementes tem naquela laranja. Capacidade minha como humano. Mas olhar para a semente e saber quantos frutos tem naquela semente, só Deus pode saber. Já pensaram nisso? Que uma semente dá uma infinidade de frutos. Quando a gente olha para a história da Casa Jardim de Luz, 27 anos, quantas sementes foram jogadas? Quantos frutos estão espalhados por aí, dando outros frutos, outras sementes, e assim isso vai se multiplicando. Então entender que pequenas ações vão resultar em grandes obras em nossa vida, isso é importante. Porque de alguma forma nós estamos semeando alguma coisa na vida. Isso faz parte do nosso caminhar. Um amigo uma vez me disse que a vida é uma terra fértil, que tudo que eu planto dá. É como se na nossa frente tivesse a vida, e tudo que cai nela, nasce. A gente só precisa tomar cuidado o que nós estamos deixando cair na terra da vida. Porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita será obrigatória. Mas nesse instante, algumas pessoas devem estar pensando, belas palavras, mas será que é tão fácil assim cultivar o bem? Será que é tão fácil assim levar este amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo? Será que é assim? Quando a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo e a gente fica pensando, será que vale a pena caminhar pelo caminho do Cristo? Será que realmente este evangelho é o caminho, a verdade e a vida? Quantas vezes a gente se questionou? Mas para que essa questão acabe em nosso ser, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, certamente, este evangelho ele pode ser o instrumento para todas as áreas da nossa vida. Para o nosso trabalho, para a educação dos nossos filhos, para os nossos estudos, para o nosso dia a dia, para as nossas dores. Ele é este consolador. E para ter a certeza que sempre vale a pena plantar o bem, eu queria compartilhar com vocês uma última história, que é a história de um menino que certa vez foi pego roubando um remédio de uma farmácia. Esse menino foi pego pela dona da farmácia roubando um medicamento. A dona da farmácia, então, chegou próximo do menino e começou a xingá-lo, ofendê-lo, dizendo que ele não deveria fazer aquilo e falava aquilo muito alto. Só que na frente dessa farmácia tinha uma banca de verduras. E o verdureiro, vendo aquela cena, se aproximou dos dois e perguntou o que estava acontecendo. A dona da farmácia, nervosa, disse: esse menino está roubando a minha farmácia. Ele roubou o medicamento. O verdureiro então olhou para aquele menino e disse: meu filho, por que você fez isso?
O menino, em lágrimas, olhou para o verdureiro e disse: a minha mãe está muito doente e ela precisa muito tomar esse remédio, senão ela vai morrer. E eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. A única forma que eu encontrei foi pegando esse remédio. O verdureiro então tirou o dinheiro do bolso, pagou a dona da farmácia e entregou o remédio na mão do menino. Mas o verdureiro não fez apenas isso. Ele preparou uma sacola de verduras e legumes e entregou na mão do menino, que saiu em disparado. Esse menino e esse verdureiro nunca mais se viram. Mas o verdureiro sempre cultivava aquele gesto. Quando alguém mais necessitado se aproximava da sua banca de verduras, ele preparava uma sacola de verduras e legumes e dava na mão desse necessitado. Daquele dia, do roubo da farmácia, do acontecido com o menino, passaram-se 30 anos. E um dia o verdureiro passou muito mal. Foi levado às pressas para o hospital. Chegando no hospital, fizeram vários exames e diagnosticaram que o verdureiro tinha uma doença muito séria e que era necessário fazer uma cirurgia às pressas. Só que essa cirurgia custava muito caro. E a filha do verdureiro entrou em desespero porque eles não tinham dinheiro para pagar aquela cirurgia. Ela resolveu então ir à sala do médico-chefe daquele hospital. Chegando na sala desse médico, contou a sua história e disse que era filha de um simples verdureiro e que ela não tinha dinheiro para pagar aquela cirurgia. O médico, quando escutou a palavra verdureiro, algo no seu ser estremeceu. E ele disse: seu pai é um verdureiro? Ela disse: sim, o meu pai é um verdureiro. Onde fica a barraca de verduras do seu pai? Ela disse o endereço. E naquele momento o médico começou a chorar copiosamente. A menina, sem entender as lágrimas, disse: por que tamanha caridade? Por que você vai pagar a cirurgia do meu pai? O médico então olhou para a menina e disse: minha filha, há 30 anos atrás, a minha mãe estava muito doente. E ela precisava tomar um remédio que eu não tinha dinheiro para comprar. E o seu pai foi capaz de pagar o tratamento, o remédio da minha mãe e salvar a vida da minha mãe. Mas ele não fez apenas isso, minha filha. Ele preparou uma sacola de verduras e legumes que naquela noite era tudo que eu tinha, eu e os meus irmãos, para comer. E aquelas verduras, aqueles legumes mataram a nossa fome. Então, minha querida, diga ao seu pai que essa cirurgia foi paga há 30 anos atrás, com um remédio e uma sacola de verduras e legumes. Porque todo aquele que está em nome do Cristo jamais estará desamparado. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, meus irmãos? Porque sempre vale a pena fazer o bem. Sempre vale a pena plantar o bem. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Então que a gente possa tomar a iniciativa de plantar o bem. Porque a gente pode olhar para esse instante e perceber que muitas vezes nós não somos donos de todo o tempo da vida. Mas em boa parte dele, a vida é uma terra fértil que está na nossa frente, esperando que a gente, como semeador, semeie essa terra da vida, plantando nela aquilo que nós desejamos colher. E aí, para terminar, eu me lembro de uma letra do Jota Quest, que chama Dias Melhores. Essa música diz assim: dias melhores. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores. A nossa proposta com o Evangelho do Cristo é não esperar mais. Essa letra dessa música é lindíssima, mas que a gente deixe de esperar os dias melhores. Que a gente assuma
a responsabilidade de semeador da vida e construir agora, nesse exato momento, os nossos dias melhores, nos tornando melhor a cada passo. E não é comparado a ninguém, não é brigando com ninguém, é olhando para mim mesmo e tendo a certeza que hoje eu sou um pouco melhor do que eu fui ontem, construindo assim os dias melhores, os dias de paz, os dias a mais, os dias que seremos felizes. É agora, meus irmãos. Esse é o convite do Evangelho do Cristo. E para que a gente possa encerrar, eu convido todos vocês a nos conectar mais uma vez a Deus. E aqueles que se sentirem à vontade, a gente vai fazer agora uma prece de encerramento, que vocês possam fechar os seus olhos, se sintonizando a este Pai maior. Porque assim dizemos: Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a Ti pelo dom da vida, por esta oportunidade que nós chamamos de vida. Obrigado, Pai, por esse instante, por essa terra fértil que o Senhor coloca na minha frente. Mas, Pai, reconheço a nossa pequenez, a nossa imprudência, e eu peço a Ti que me traga sabedoria para bem selecionar as sementes da vida e plantar essas sementes da paz, do amor. E nesse instante, todos nós envolvidos neste pensamento de semear o bem, que nós possamos lembrar do nosso planeta Terra, que tanto necessita desse instante de semeadores, semeadores da paz, semeadores do amor, semeadores da compreensão, semeadores da paz e da renovação. Que nós possamos assumir este papel, Pai, de trabalhar de mão dada com este grande governador, Jesus, para a cura deste orbe, para a cura das nossas famílias, para a cura da nossa vida. Obrigado, Senhor, por mais esse instante e por mais este momento. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, eu quero agradecer imensamente esta oportunidade, agradecer a paciência de cada um de vocês que ficaram por esses instantes nos acompanhando. E eu quero desejar a todos vocês que vocês possam escolher as boas sementes, que vocês possam cultivar essas sementes e, principalmente, que cada um de nós possa assumir a responsabilidade de dar os frutos. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, que Jesus abençoe as suas vidas e de vossas famílias. Até uma próxima, fiquem com Deus.